Hello, guys! How are you feeling today? Espero que vocês estejam bem. Como eu comentei nas aulas, né? Nós vamos ter um projeto sobre o 4th of July, ok? O 4 de julho. Na primeira aula, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é esse 4 de julho, ok? E como a gente está falando sobre 4 de julho, a gente vai ver um pouquinho sobre as datas também, ok? Vamos fazer uma introduçãozinha sobre essas datas. Deixa eu abrir aqui. Ok. Gente, essa câmera aqui tá pegando todas as imperfeições. Okay, so as I was saying, we're going to talk about 4th of July. Let me see if it's okay. Cadê? Tá certinho. We're going to talk about 4th of July. Okay, so the 4th of July is the Independence Day of America. Okay, the 4th of July is an important day for Americans. It is the day their country was born. On July 4th, 1776, Congress officially adopted the Declaration of Independence and announced to the world that they were a free nation, independent from Great Britain. Então, vou ler um pouquinho, ok? Daqui a pouco eu explico, tá? Não se apavore. Although Americans have celebrated July 4th since 1777, it didn't really become a federal legal holiday until 1941. So what do Americans do on this day? July 4th celebrations often take place outdoors. People decorate their homes with streamers, fake rockets, balloons, and flags. Everything is done up in red, white, and blue, the colors of the Star Spangled Banner, the name of the U.S. national anthem, and one of the nicknames of the American flag, bandeira americana. The flag has 50 stars for the 50 states and 13 strippers from the first 13 colonies. In the morning, lots of people dress up and go out in the streets to watch the parades. The biggest parade is in Washington, D.C., the capital of the USA. Afterwards, families get together by hosting or attending a picnic or barbecue. In many cities, people have block parties, then they watch or play a baseball game. At night, they watch firework displays, usually accompanied by patriotic songs. Fireworks shows are held in many states, with the Macy's Fireworks Spectacular in New York typically being the most impressive. It's a fun day for everyone. Então, algumas pessoas eu sei que entenderam um pouco do texto, porém eu vou explicá-lo todo para que fique bem claro, ok, pessoal? Então, the 4th of July is an important day for Americans. É um dia importante para os americanos, ok? É o dia que o Congresso oficialmente adotou a Declaração da Independência dos Estados Unidos e anunciou a nação livre, a Free Nation, ok? A independência da... I forgot the name. Although Americans have celebrated July 4th since 1777, eles celebraram o 4 de julho desde 1777. E aí, por conta disso, que eu quero explicar um pouquinho das datas hoje, ok? A gente não fala 1777 em inglês, a gente separa esse número, ok? Eu vou ver um pouquinho mais lá na frente com vocês sobre isso. E aí, não se tornou um verdadeiro holiday, um verdadeiro feriado até 1941, ok? Então, o que os Americans fazem nesse dia, ok?
Eles celebram esse dia com muita intensidade, né? People decorate their homes with streamers, fake rockets, balloons, flags. Então, eles decoram as casas, ok? Com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Eles se vestem com roupas da cor da bandeira dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui o que mais. E aí aqui fala um pouquinho sobre a questão da bandeira. Everything is done up with in red, white and blue. No caso é feito de as cores são feitas com vermelho, branco e azul, ok? Essa decoração é feita com vermelho, branco e azul. A cor da bandeira dos Estados Unidos, né? E também aqui fala um pouquinho sobre a bandeira, que tem 50 estrelas, que no caso é por conta dos 50 estados, e 13 listras, por conta das 13 colônias, ok? E aí, pela manhã, muitas pessoas se vestem e vão assistir às parades, no caso, são os desfiles, ok? Nesse dia tão importante para os americanos, eles fazem desfiles, à noite as pessoas soltam fogos, ok? Então, deixa eu ver aqui. The biggest parade is in Washington, D.C. Então, o maior desfile é em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, ok? E aí, né, depois disso, as pessoas fazem piqueniques ou churrasco, barbecue, ok? Muitas famílias se reúnem nesse dia para fazer esse barbecue e esse picnic. Deixa eu ver se tá tudo aqui, pessoal, que eu tô com o computador novo. Ok, tá certinho. In many cities, people have block parties. No caso, em muitas cidades, as pessoas têm aquelas festas de quarteirão, que a gente pode chamar de festas de rua. Aqui, ok? As pessoas fecham a rua e vão comemorar na rua mesmo, ok? E aí, eles têm o costume também de assistir ou jogar beisebol, jogos de beisebol, né? E à noite é muito comum nesse dia a gente assistir os firework displays, né? Que são os fogos de artifício, ok? E acompanhados de músicas patriotas, ok? Patriotic songs, ok? E aí a gente tem um muito famoso, uma queima de fogos muito famosa, que é o Macy's Fireworks Spectacular in New York, ok? Tipicamente sendo o mais impressionante, ok? Então a gente tem aí que o maior desfile é em Washington, D.C., e a maior queima de fogos em New York, ok? E eu queria mostrar, antes da gente falar um pouquinho sobre as datas e tudo mais, eu queria mostrar para vocês essa queima de fogos que é muito bonita, pessoal. Let me stop sharing here. Oh, no, I don't need to stop. It's amazing, right? É muito bonito, eles levam muito a sério esse dia, ok? So let's go back to the exercise. So as I was saying, we're going to review the dates in English, the months,
and the days of the week, ok? Nessa primeira aula a gente vai fazer uma revisãozinha sobre isso e nas próximas nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo de 4th of July, ok? So, dates in English. The months of the year in English are, as we already know, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, ok? E a gente tem algumas rules, algumas regras para esses months of the year, ok? No caso, eu coloquei aqui, months of the year always start with a capital letter, ok? Então, sempre que a gente for escrever um mês do ano, nós temos que escrevê-lo com capital letter. O que é isso? Letra maiúscula, ok? Capital letter, no caso, a gente tem aqui um exemplo, February, com a lowercase letter. It is wrong, tá errado, ok? Então, nós vamos fazer uma atividade sobre months of the year, days of the week, ok? E temos que escrever com capital letter, ok, pessoal? Então, só para a gente fazer um review, a gente tem January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Eu esqueci de ver o tempo da aula. Ok? So, we have some dates in English. A forma abreviada dos meses em inglês é escrita com as 3 primeiras letras da palavra por extenso. Ou seja, que barulho lindo. Ou seja, se a gente tem aqui January, a gente vai colocar somente as 3 primeiras letras se vocês quiserem abreviar, ok? E aí, como que a gente usa os meses em frases em inglês? E aí a gente tem frase com dia, mês e ano, a gente usa o on. Quando a gente se refere a uma data com dia, mês e ano, a preposição correta vai ser on, ok? She was born on September 7th, 2017, ok? The meeting was scheduled on June 1st, 2014, ok? Então, sempre que a gente for colocar uma data completa, dia, mês e ano, a gente vai se referir a essa data por completo com a preposição on, ok? A segunda regrinha aqui, frases com dia e mês, a gente também usa on, ok? Quando a frase apenas indicar o dia e o mês de algo, a preposição on, ela deve ser utilizada. Her birthday is on February 10th. The class will begin on April 2nd. My vacations begin on July 8th. Ok? Então, se a gente está falando de dia e de mês, a gente também usa a preposição on, ok? Que no caso em português seria o aniversário dela é no dia 10 de fevereiro, ok? Esse on, ele vai ser basicamente o no do português, ok? Frases apenas com mês, e aí essa é a terceira regrinha, no caso essa que é a diferente. Se uma frase apenas for referido o mês do acontecimento de algo, deve ser utilizada a preposição in, ok, pessoal? Então, se eu falo uma frase, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Se eu falo uma frase somente com in, somente com o mês do ano, eu tenho que me referir a esse mês do ano com a preposição in, ok? I will travel in November. She bought the car in January. Their graduation was in June, ok? Então, esse in, ele é basicamente o em do português, ok? Então, só para a gente rever aqui, frases com dia, mês e ano, a gente usa on, tá? Frases com dia e mês, a gente também usa o on. E frases somente com mês, a gente usa in, ok? Nós não vamos utilizar isso
na nossa tarefa de hoje. Porém, é muito importante que a gente saiba utilizar da forma correta essas preposições, que confundem muito, tá, pessoal? Então, em inglês, né, expressão dias da semana é traduzida como days of the week, ou, que ficou aqui junto, ou weekdays. E final de semana a gente traduz como weekend. Já a expressão business day significa dia útil, ok? E aí temos aqui alguns dias da semana, no caso Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok? Geralmente, quando a gente vai assistir vídeos de músicas em inglês ou algo do tipo, eles começam com Sunday, né? Sunday, gramaticalmente, é o primeiro dia da semana, que no caso é o domingo. Então a gente sempre vê Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday, ok? E eu tenho aqui também, como eu gosto de mostrar para vocês, a pronúncia por escrito, ok? Geralmente a gente lê assim, meu Deus do céu, quantas palavras estranhas, quantas letras misturadas, né? E aí eu gosto de escrever como que a gente fala essas palavras, para facilitar um pouquinho quem está aprendendo, ok? Então a gente tem aqui Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday, ok? Lógico que não está totalmente como a gente realmente fala, mas dá para se aproximar, ok? E lembrando que esse Thursday a gente coloca a língua entre os dentes para falar, ok? A gente tem o TH aí, a gente vai falar Thursday, ok? E aí, diferente do português, né? Os dias da semana a gente escreve com letra maiúscula também, com a capital letter, ok? Então, Monday, Sunday, Wednesday, tudo a gente vai escrever com capital letter, a primeira letra, ok? E aí, quando a gente quer especificar em que dia da semana determinada situação acontece, a gente tem que usar on, ok? A gente estava falando de preposições nos meses, vamos falar também nos days of the week, ok? Então, a gente usa on para se referir também aos days of the week. No caso, a gente tem alguns examples here. I go to school on Mondays. Jessie plays tennis on Wednesday. They are going to arrive on Tuesday. Does he work on Sundays? Ok? Então a gente sempre vai se referir aos dias da semana com on, ok? Vou passar aqui. E temos os ordinal numbers. E aí, pessoal, esses ordinal numbers, eu vou só fazer uma revisãozinha básica aqui, porque senão ela vai ficar muito grande, ok? Temos aqui, deixa eu ver se eu posso ler algo de interessante aqui. Ok, então aqui a gente tem alguns ordinal numbers e alguns deles têm algumas regrinhas, ok? Principalmente de pronúncia, tá? A gente tem aqui first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ok? Então, basicamente, a gente identifica esses ordinal numbers com o numérico através das duas últimas letras do ordinal number por extenso, ok? Então, se a gente tem aqui o número 1, se eu transformá-lo em ordinal number, eu tenho que colocar as duas últimas letras que eu escrevo ele por extenso, ok? Então, aqui é first, né? First a gente escreve com o ST no final. Eu vou identificá-la como ordinal number através do ST aqui, ok? E esses ordinal numbers, pessoal, a gente usa para datas, a gente usa para sequência, a gente usa para ordem de coisas, para posição, ok? Por exemplo, fulaninho ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, ok? Então, a gente usa principalmente para datas, ok? No inglês. No inglês, a gente tem que usar esses ordinal numbers para colocar data, ok? Mas também tem outras utilidades. Então, temos aqui second, third, temos o fifth, e aí todos os outros a gente vai colocar o TH. Chegando em
deixa eu ver aqui, no 20, no 20º, a gente vai dizer 20th ou 20th, ok? Esse T-I-E, a gente tem que fazer o sonzinho dele, tem que ser o 20th ou 20th, ok? Os dois estão corretos de se falarem. Chegou no 21, 21º, 22º, 23º. O que vai prevalecer é o segundo número. Por exemplo, eu tenho 21 aqui. O 1, ele vai ser considerado o ordinal number da palavra, ok? Então, eu tenho aqui 20. Como é que a gente fala primeiro em inglês? No ordinal number, vai ser 21st, 22nd, como a gente consegue ver aqui. 23rd, ok? E aí vocês podem pesquisar um pouquinho mais a fundo esses ordinal numbers para fazer a atividade que eu vou passar agora. E aí, só lembrando, pessoal, para a gente fazer um resumão aqui, né? Os days are always said in ordinal numbers. Então, os dias são sempre falados em ordinal numbers. Months always start with a capital letter. Os meses sempre começam com capital letter. E years are usually divided in two parts. E é isso daqui eu não falei. Os anos, eles são divididos normalmente em duas partes, ok? No caso, eu estou falando aqui de 1984. Em inglês, eu não vou dizer 1984. Eu vou dizer 1984. 1984. Ok, pessoal? Então, de 2000 para baixo, a gente sempre divide o ano em duas partes, ok? Eu vou dizer primeiro o 19, depois o 84. Eu vou dizer o 17, 26, ok? E por aí vai. Agora, de 2000 a 2010 para cima, a gente geralmente diz 2000 e alguma coisa, ok? 2000 e alguma coisa. 2000 and, ok? 2000 e, ok? E aí vocês vão verificar qual é a solicitação da tarefa, ok? Então, temos aqui algumas datas. Tem aqui a bandeira americana e a bandeira britânica, por isso eu vou compartilhar o exercício pelo Forms. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, how do you write these dates? Como que vocês escrevem essas datas? E aí a tarefa vai ser basicamente essa. Como que vocês escrevem por extenso, ok? Então, lembrando, pessoal, que assim, no inglês a gente bota primeiro o dia, depois o mês, depois o ano, ok? Então, essa primeira aqui vocês vão falar, teacher, pelo amor de Deus, não existe mês 13. Não é mês 13, é o dia 13, ok? E esse dia, ele vai ser em ordinal number, ok? Então, vocês podem pesquisar como que fala o 13 em ordinal number, em inglês, e escrever aí, ok? O mês, vocês podem voltar à aula aqui, a gravação da aula, e ver qual que é o mês 6, ok? E temos aí 1983. 1983, ok? Vamos dividir essa data, esse ano, ok? Temos aqui 3/12/2001, ok? O dia vai ser o 12, o mês é o mês 3, 2001 a gente fala tudo junto, ok? E assim por diante. 31 aqui é o dia, 1 é o mês, né? January, janeiro. 2007 a gente fala tudo junto. 11/11/2014. O dia é o 11, o mês é o 11/2014. A gente escreve tudo junto, ok? A gente não separa. 11, que é o dia. 6, que é o mês. 1998, ok? A gente divide esse ano. 8/5/1861. O 8 é o dia, o 5 é o mês, 1861, ele vai ser dividido em duas partes. Ok, pessoal? If you have any questions, you can send me a message, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida,
vocês podem me mandar mensagem, ok? So I guess we are done for today, okay? See you next class and bye bye.